Olá, turma! Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de geografia do 8º ano vai falar sobre os problemas das cidades latino-americanas, páginas 74 a 77. Então, façam a leitura e vejam o vídeo até o final. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é América Latina, urbanização tardia. Então, historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização ocorrida entre os séculos XVIII e XX, com a consequente oferta de empregos, atraiu para as cidades populações que antes viviam no campo. E a gente percebe que a taxa de urbanização, por exemplo, do Reino Unido em 1960 já era de 88% e dos Estados Unidos 70% e da Alemanha 76%. Nesse mesmo ano de 1960, no Brasil, a taxa de urbanização era de 45% e a taxa média da população latina era 40%, portanto, a população rural era 60% predominante, né, que predominava. Entretanto, enquanto em 2014 a população urbana mundial correspondia a 54% e há estimativas para 2050 apontam que deverá atingir 66%, na América Latina, a população urbana já era de 80% em 2014 e deverá alcançar 89% em 2050. Ou seja, é a região mais urbanizada do mundo, que é o que está sendo mostrado, né, na figura 26, tá bom? Então, América Latina, população urbana e rural em milhões de habitantes, isso em 2018, tá bom? Então, vocês podem observar aí a porcentagem, né, da população urbana na América Latina, tá bom? Na figura 27, ela está retratando, a América Latina, aglomerados urbanos em 2015. Então, na América Latina, há 4 regiões metropolitanas, né, que possuem mais de 10 milhões de habitantes, é a Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, tá bom? Que está sendo mostrado na figura 27. E a gente percebe que, né, dentro dessas cidades, né, latino-americanas, existem vários problemas, tá bom? Como a pobreza. Além da pobreza, o saneamento básico incompleto ou insuficiente, o desemprego e o trabalho informal, a mobilidade urbana deficiente, a pavimentação e iluminação pública deficiente, má conservação de ruas e avenidas e, sobretudo, o crescimento de habitações precárias, que retratam as desigualdades sociais que marcam as cidades latino-americanas e outras no mundo. Aqui a gente vai falar sobre América Latina, segregação socioespacial e urbana. Então, a expressão segregação, né, significa separação. Falar em segregação socioespacial, urbana e geografia ou ciências humanas significa que, ao observarmos as cidades, podemos perceber que há separação espacial entre zonas ou bairros, cuja população possui maior renda, renda intermediária ou menor renda ou baixa renda. A cidade então, a expressão visível das desigualdades sociais entre os seus moradores, tá bom? Bairros e classes sociais abastadas, médias e baixas. Vê-se assim que os espaços urbanos na América Latina, como em outras regiões do mundo, são produzidos e organizados segundo a renda de seus habitantes, tá bom? Então, existem habitações precárias, né, que recebem várias denominações como favelas, alagados, né? E a gente englobando todas com a denominação de favelas. Tais habitações são construídas, em alguns casos, próximas a bairros de classe média e alta, né, nas periferias de cidades e encostas de morro, próxima às várzeas de rios, né, e utilizando o resto de materiais que foram descartados pelos habitantes das cidades,
como forma de sobrevivência social. Essas moradias são a única alternativa que resta para muitas pessoas e famílias. Por outro lado, elas evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer as desigualdades sociais. E nesse contexto, a gente vê que as oportunidades e condições de vida, né, são diferentes, né? Mesmo que no sistema econômico social em que vivemos, as oportunidades, né, perante a lei sejam iguais para todos, mas a gente sabe que nem todos têm as mesmas oportunidades e acesso à educação e saúde, moradia, ao emprego e lazer, e a rendimento suficiente para viver de modo digno. Infelizmente, algumas pessoas a gente sabe que possuem, né, condições confortáveis com acessos a bens e serviços essenciais, e outras que convivem com a escassez e privações, caracterizando a pobreza e até mesmo a miséria. Isso acontece não porque querem, mas porque faltaram a essas pessoas oportunidade ou condições oferecidas pelo Estado e pela sociedade para saírem dessa situação, tá bom? Então, infelizmente, as oportunidades e condições de vida é totalmente diferente entre ricos e pobres, tá bom? Então, nossa aula é essa. Até a próxima semana.